Galera, tá faltando a segunda dose da Coronavac no país todo. O Ministério da Saúde orientou os municípios a continuarem aplicando a primeira dose, mesmo sem ter garantia de que receberia a segunda dose do Butantan. E como o Butantan atrasou a produção porque o insumo para produzir a vacina não chegou a tempo da China, deu ruim e várias cidades ficaram sem a segunda dose. Uma verdadeira falta de planejamento, não é mesmo? Mas aí a gente chega na pergunta da Gina, lá do canal do Telegram, que se você ainda não conhece, tá na hora de conhecer. A Gina me perguntou o seguinte: Lucas, não tá tendo Coronavac para a segunda dose. Esse atraso da vacina passando dos 28 dias, que seria o certo, torna a primeira dose ineficiente? Quanto tempo pode se esperar ainda depois dos 28 dias entre uma dose e outra? E eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente aí. Então eu vou começar falando o que acontece se você tomar só a primeira dose de qualquer vacina que tem no Brasil e depois eu vou falar do impacto no atraso da segunda dose. Quando aplicam a vacina no seu braço, independente do tipo, ela está ali para estimular a resposta imune protetora e a imunidade de memória. Assim, quando você entrar em contato com o vírus de verdade, o seu sistema imune, que já está treinado, já vai saber como agir para combater o vírus de forma mais rápida e eficaz, impedindo ou diminuindo a gravidade da doença. Até o começo de maio, aqui no Brasil, a gente tem 3 vacinas sendo aplicadas na população: a da Pfizer, a de Oxford AstraZeneca e a Coronavac. Essas 3 vacinas são aplicadas em 2 doses, com diferentes intervalos entre a primeira e a segunda dose. Alguns dias depois que você toma a primeira dose da vacina, o seu sistema imune já começa a criar uma resposta de memória. Isso significa que 15 dias depois da primeira dose, a vacina já pode ter alguma eficácia. Mas qual que é a eficácia das vacinas só com a primeira dose? Eficácia é um dado que indica o quanto a vacina reduz o risco da pessoa desenvolver a doença caso ela venha a ser infectada. Se a eficácia geral de uma vacina é de 60%, significa que uma pessoa vacinada tem 60% menos chance de desenvolver a Covid. Vamos falar primeiro da Coronavac. Se uma pessoa tomar só a primeira dose da Coronavac, os estudos mostram que ela já pode alcançar uma eficácia de aproximadamente 50% após 14 dias da primeira dose. Mas esses dados são incompletos, porque o estudo não foi desenhado para avaliar a eficácia de uma dose única. Agora, se você tomou ou pensa em tomar a vacina de Oxford ou da Pfizer, a gente tem um pouco mais de dados. Um estudo feito lá na Escócia com pessoas vacinadas com a primeira dose da Pfizer mostrou uma redução de risco de hospitalização de 91% entre 28 e 34 dias depois da primeira dose. Só que para pessoas que foram avaliadas com 42 dias ou mais desde a primeira dose, a redução do risco foi menor, de 74%. Seria essa uma evidência de que a vacina diminui a eficácia sem a segunda dose? Não. Um resultado como esse só revela como que a gente ainda está aprendendo o que acontece quando as pessoas são vacinadas com apenas uma dose. Esses cenários não foram previstos no estudo controlado da vacina. Várias coisas podem explicar essa queda de efetividade depois dos 34 dias. Um deles é o relaxamento de medidas de proteção individuais à medida em que as pessoas acham que estão totalmente protegidas. Mesmo os 91% de eficácia nos 28 dias depois da primeira dose podem ter sido favorecidos por um lockdown que aconteceu na época que o estudo estava sendo feito. Você fecha tudo, é bem provável que a efetividade da vacina seja maior. Afinal, o risco de pegar a doença diminui como um todo. Agora vamos para a de Oxford. Tem um estudo mostrando que ela garante uma alta proteção a partir de 3 semanas depois da primeira dose. E esse dado é ótimo, porque no caso dessa vacina, o intervalo entre as doses é de 3 meses. Foi visto uma eficácia de 76% entre 21 e 90 dias depois da primeira dose. O que eu quero mostrar com isso, pessoal? Que a gente começa a montar uma resposta imune de memória logo depois da primeira dose. Então, pessoas que já tomaram a primeira dose de alguma vacina e estão aguardando a segunda dose, estão parcialmente protegidas sim. E se houver um atraso na segunda dose, a resposta imune que você já começou a produzir não vai ser perdida completamente por causa dessa memória imunológica. Então eu acho que a primeira parte da pergunta da Gina está respondida, né? Deixar de tomar vacina depois de 28 dias não torna a primeira dose ineficiente. E a segunda parte da pergunta, quanto tempo pode se esperar ainda depois dos 28 dias entre uma dose e outra, aqui ela está perguntando sobre o atraso na aplicação da segunda dose. Será que o atraso nessa aplicação afeta a eficácia final da vacina? Olha, mas antes de eu te responder essa pergunta, deixe seu like se você chegou até aqui nesse vídeo e conta aí nos comentários se algum vídeo aqui do Olá Ciência te ajudou de alguma forma na pandemia. Caso tenha te ajudado e você ainda não é inscrito,
que você está esperando? Então vamos lá, qual que é o impacto do atraso na aplicação da segunda dose? Não existem estudos mostrando o grau de proteção quando se atrasa a segunda dose da vacina. E isso vale para as 3 vacinas disponíveis hoje no Brasil: Oxford, Pfizer e Coronavac. Mas isso não é motivo para pânico, e eu vou te explicar por quê. Baseado no que a gente sabe sobre outras vacinas em geral, atrasar a aplicação da segunda dose em alguns dias ou semanas não vai prejudicar a proteção que a vacina vai garantir. No caso da vacina de Oxford, por exemplo, o intervalo maior entre as doses foi até bom. Com 6 semanas de intervalo, a eficácia foi de 55%, enquanto que com 12 semanas de intervalo, a eficácia foi de 82%. Ou seja, um intervalo maior entre as doses aumentou a eficácia da vacina. Assim que a segunda dose da vacina estiver disponível, é importante tomar, mesmo atrasada. A segunda dose serve para acordar a sua resposta imune e deixar o seu organismo mais preparado. O nível de anticorpos aumenta, as células de defesa e as substâncias químicas que coordenam a resposta imune, tudo fica mais em alerta quando você toma a segunda dose. E isso também favorece uma duração maior da imunidade. E sabe de uma coisa? Eu entendo a preocupação de quem não tomou a segunda dose, mas independente se você tivesse tomado até a segunda dose, não é para você diminuir as medidas de proteção, não é mesmo? As vacinas são seguras e eficazes, mas elas não protegem 100%. Elas diminuem muito o risco de você ter sintomas da Covid e ser hospitalizado, mas o risco ainda existe. E tem mais. Dependendo da vacina, pessoas vacinadas ainda podem transmitir o vírus. Você pode até não ter nada, mas pode transmitir o vírus para outra pessoa que não está vacinada. Enquanto a gente não tiver grande parte da população vacinada, temos que continuar com as medidas de proteção. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu falo o que você precisa fazer depois de tomar vacina. Ou então, assiste esse vídeo que eu explico por que nós estamos caminhando para uma terceira onda no Brasil. Eu espero ter sido útil, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!